comissão que analisa as mudanças no ensino médio promove a primeira audiência pública. Deputados e senadores ouviram convidados contra e a favor da proposta. E estudantes que ocupam escolas públicas pediram hoje na Câmara garantias para dar continuidade ao movimento. Eles são contra as propostas do governo que reformam o ensino médio e que limita recursos para a educação. E você vai ver também. O relatório da comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção deve ser apresentado na semana que vem. E um ponto já provoca polêmica: o que criminaliza a prática de caixa 2 nas campanhas eleitorais. Com 9 entre os 10 melhores parques temáticos da América do Sul, o Brasil ainda investe pouco no setor. É o que concluem deputados da Comissão de Turismo. Boa noite em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. A Comissão de Deputados e Senadores que discute a reforma do ensino médio promoveu nesta terça-feira a primeira audiência pública. Foram ouvidos especialistas em educação que divergiram sobre fazer a mudança por meio de medida provisória. Até novembro, a comissão especial que analisa a medida provisória do ensino médio deve ouvir mais de 50 especialistas em educação. O representante do MEC desmentiu a afirmação de que a proposta elimina a exigência de diploma para os professores. Ele explicou que a proposta só acaba com a obrigatoriedade de ter nível superior para os professores dos cursos profissionalizantes. Se a gente vai ter aula de história, tem que ter a licenciatura de história. Se a gente vai ter geografia, tem que ter a licenciatura de geografia. Quando se falou do notório saber, o notório saber está muito claro na legislação. Ele fala única e exclusivamente para formação para educação técnica e profissional. Alguns debatedores criticaram a decisão de reformar o ensino médio por meio de medida provisória. Eles lembraram que o objetivo do governo é votar o texto final ainda este ano no plenário, para que as primeiras mudanças ocorram já no ano que vem. Para eles, a reforma provocará um amplo impacto e precisa ser analisada com calma antes de ser colocada em prática. A LDB de 61 demorou de 47 até 61, né? 14 anos para ser promulgada. A última LDB demorou desde 88, dezembro de 88, até dezembro de 96, 8 anos. E, atenção, a 5692, que foi a LDB da ditadura militar, não foi, senador Pedro Correia, feita por medida provisória nem por decreto. Ela foi projeto de lei, não é, Ivan? Ficou 8 meses aqui no Congresso sendo discutido. O deputado Tiago Peixoto rebateu a crítica de que o prazo para a votação proposto pelo governo é curto. Isso já foi amplamente discutido. Não tem aqui nenhuma invenção da roda. Tudo já foi discutido, enfim. Nós já temos todos os detalhes necessários para promover essa mudança. Falta agora uma ação. Esses 40 dias são tempos, sim, suficientes. A ideia nossa é aprovar o relatório até o final do mês de novembro e ele vai estar pronto para ir ao plenário. Já o representante do Fórum Nacional de Educação afirmou que diversos setores da sociedade estão se mobilizando contra a medida provisória. São mais de 1.000 escolas ocupadas, universidades, institutos federais. Nós temos mais de 568 emendas parlamentares já colocadas como necessidade de mudança. Perceba que não é pouca coisa. O relator pediu calma e disse que vai analisar todos os pedidos de mudança na proposta. Eu estou buscando, como relator, tornar a medida provisória a mais democrática possível. Haja vista que eu procurei, na verdade, trabalhar com audiências públicas. Eu estou chamando todos os segmentos da sociedade brasileira para fazer depoimento, todos. Então, eu estou trabalhando como se fosse um anteprojeto, sem nenhuma diferenciação.
Estudantes que ocupam escolas e a Universidade de Brasília pediram hoje garantias para dar continuidade ao movimento. Eles protestam contra a reforma do ensino médio e pela rejeição da proposta que limita recursos para a educação. Entidades de defesa dos direitos humanos, líderes estudantis e professores denunciaram hoje à Comissão de Direitos Humanos da Câmara agressões sofridas por estudantes durante as ocupações nas escolas e na Universidade de Brasília. Durante a audiência pública foram discutidas algumas medidas de proteção que garantem a continuidade do movimento. Os estudantes ocupam as escolas para protestar contra a proposta de emenda à Constituição que limita os recursos para a educação e também contra a reforma do ensino médio. O relatório da Comissão Especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção deve ser apresentado na semana que vem. Aí vão ficar claras as mudanças que os deputados pretendem discutir na proposta do Ministério Público. E um ponto já provoca polêmica: o que criminaliza a prática de Caixa 2 nas campanhas eleitorais. A reunião é com técnicos. O relator, deputado Onyx Lorenzoni, acerta os últimos detalhes do texto que deve ser apresentado na semana que vem. As 10 medidas devem sofrer mudanças, mas só com o relatório vai ser possível saber exatamente quais serão elas. Um ponto ainda cercado de dúvidas é a criminalização do Caixa 2. Isso já foi quase votado em plenário, mas parou em uma acusação. A de que seria uma tentativa de anistiar todos os casos de Caixa 2 ocorridos até então. Tornar Caixa 2 um crime está entre as medidas propostas pelo Ministério Público. Para o deputado Miro Teixeira, essa medida pode sim abrir margem para anistia. Criar, como se fosse novidade, uma figura criminosa da utilização do Caixa 2 em eleição. E sustentar que, como não havia essa figura de Caixa 2 tipificada como crime, o que houve antes não é punível. Isso é ridículo. A população, tomando conhecimento desses fatos, vai sem dúvida alguma, fortalecer nossa posição contra essa anistia absurda. O deputado Onyx Lorenzoni não concorda. Para ele, quem não responder à nova lei vai ter que responder às antigas. Todos os enquadramentos permitidos pela lei de crime de lavagem de dinheiro vão estar de pé no Brasil. E todos os enquadramentos feitos pela legislação de crimes contra o sistema financeiro vão estar valendo. Ou seja, não escapa nada. E daqui para frente, o recado a todos aqueles que se candidatarem no Brasil é: não faça Caixa 2 porque vai acabar na cadeia. A Comissão de Turismo da Câmara discutiu a dificuldade de se expandir o setor dos parques temáticos no Brasil. Apesar dos entraves, no ano passado eles receberam 17 milhões de visitantes e só os 3 maiores parques do país movimentaram R$1 bilhão. Bem-vindos a um negócio que movimenta um volume de dinheiro que não é brincadeira. Só as atrações do Parque da Mônica, do Beto Carreiro World e do Beach Park movimentaram R$1 bilhão no ano passado. E segundo o site de viagens TripAdvisor, dos 10 melhores parques temáticos da América do Sul, 9 estão no Brasil. Mas não se enganem, nem tudo é alegria nesse mundo de fantasia e diversão. O conjunto burocrático brasileiro é infernal, né? Faz com que o Brasil tenha um dos maiores potenciais para o desenvolvimento do turismo no mundo, de um lado, e de outro lado tenha um dos piores ambientes para empreender turismo no mundo. Ou seja, nós somos o primeiro em potenciais naturais, o 8º em potenciais culturais e em 140, o 100º, 37º pior para empreender um negócio em turismo. E é isso que nós precisamos mudar. Na audiência pública que discutiu as dificuldades dos parques temáticos, sobrou, é claro, para os impostos que tiram o brilho de um negócio que vive de novidades. Por exemplo, na letra fria da lei, uma montanha-russa é taxada como um bem de consumo, em vez de ser considerada um bem de capital, já que sem montanha-russa não tem parque de diversão, não tem negócio. Grande parte dos equipamentos, das partes, peças e componentes dos parques temáticos são importadas. Então existe uma legislação específica que é preciso, então essa legislação específica precisa ser atualizada, modernizada e está em consonância do que os parques precisam, porque os parques precisam se renovar sempre. Os debatedores foram
foram unânimes em dizer que é preciso deixar o caminho livre para os investimentos, que mesmo com tantas dificuldades, não param de crescer. A legislação é o entrave e a dificuldade que eles têm, tanto na trabalhista como na questão dos impostos. Então nós temos que facilitar para que eles possam investir cada vez mais. Nós no Brasil estamos travados porque a burocracia ela emperra, não se tem culpados, falta autoridade da autoridade no Brasil, o Poder Judiciário complica, demora, cria-se uma insegurança jurídica e isso vem prejudicando. No entanto, o Brasil está entre os países que mais têm potencial turístico. Garantir telefone de emergência para atender necessidades especiais de idosos e deficientes é o que propõe um projeto de lei em análise aqui na Câmara. Semelhante ao 190 da Polícia Militar, a ideia é que o serviço funcione 24 horas por dia. A proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia prevê também que empresas de telefonia celular possibilitem o envio de mensagens de texto para os serviços públicos de emergência, como o 193 do Corpo de Bombeiros, para atender deficientes auditivos. A relatora afirma que o projeto irá atender à carência de serviços de informação de fácil acesso às necessidades de idosos e deficientes. Será um serviço gratuito, também móvel, serviço telefônico móvel, em que pessoas, idosos que estão garantidos pelo Estatuto do Idoso, e também os com deficiência, com problemas de deficiência, seja de mobilidade ou qualquer outro tipo de deficiência, que está assegurado, inclusive, pela lei da acessibilidade e do acesso a um serviço gratuito de emergência, através do qual se podem fazer denúncias e eles podem receber mensagens e informações do seu interesse. As operadoras elas podiam se adaptar tranquilamente melhorando esse software e eu não tenho dúvida nenhuma que traria um benefício muito grande para as pessoas que necessitam desse tipo de serviço, uma vez que se faz necessário, isso já acontece no mundo inteiro e não porque aqui no Brasil. O autor do projeto de lei, deputado Rômulo Gouveia, argumenta que a criação do serviço telefônico cobre uma lacuna que existe nas leis protetivas de idosos e de pessoas com deficiência. Estrutura simples, mas que eles tivessem a garantia de, com os 3 dígitos, com o número como você usa para a SAMU, para a polícia, eles pudessem utilizar esse serviço de suporte em função de que a população está crescendo bastante de idosos e de portadores de deficiência. O povo é muito carente, às vezes não tem acesso a ninguém. Seria ótimo um serviço desse. O Brasil está precisando dessas coisas melhor. Acho que todo velhinho devia ter um atendimento desse. A proposta será analisada agora pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de Constituição e Justiça. Você acha certo as academias de ginástica cobrarem taxa dos profissionais de educação física, os personal trainers? Pois uma proposta em análise aqui na Câmara quer acabar com o pagamento dessa taxa. O argumento é que há duplicidade na cobrança, uma vez que os alunos já pagam mensalidade. Os donos de academia protestaram. A repórter Mariana Monteiro acompanhou esse debate. A proposta quer extinguir a cobrança de taxa para acesso do personal trainer em academias. Hoje em dia é cada vez mais comum a preocupação das pessoas em realizar atividades físicas regulares e muitas passam a fazer uso desse tipo de serviço. Ao mesmo tempo, as academias passaram a cobrar dos personal trainers uma taxa para atuarem em suas dependências, mesmo os alunos pagando mensalidades. Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Trabalho, o ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges, que hoje é dono de academia, mostrou-se radicalmente contra a proposta. As academias têm que ter liberdade de escolha e liberdade para operar os seus negócios. O nosso mercado já é muito regulamentado, nós já temos um nível de regulamentação de impostos e ter uma situação onde eu tenho que abrir minha casa para qualquer profissional que bata lá na porta e entre, e eu não tenho a liberdade de escolha dessa pessoa, ou até se eu quero cobrar ou não para que alguém utilize a minha casa, o meu negócio, para dar uma outra aula, é uma coisa assim, terrível da gente estar discutindo um negócio como esse.
Sidney Cardoso trabalha como personal trainer, mas diz que o projeto não valoriza os profissionais de educação física. A partir do momento que ele quer impor que abra as portas da academia para qualquer um dar aula, né? Então, o profissional ele não vai seguir alguns critérios que quem está ali cadastrado, trabalhando regularmente, teria os cuidados, né, a ser tomado dentro da atividade física. O promotor de justiça Francisco Bezerra é a favor da proposta e lembrou que o artigo 5º da Constituição garante o direito fundamental de proteção do consumidor. A comparação é muito simples. Por exemplo, no hospital, se um paciente necessita de um médico assistente, o hospital nem impede e nem cobra a presença do médico assistente, porque é um direito do médico exercer sua profissão e do consumidor escolher. Aqui também estamos tratando de saúde, de uma prestação de serviço e o princípio é o mesmo. O direito do capital não pode pisotear a vida, saúde e segurança do consumidor. A relatora do projeto na Comissão de Trabalho é a deputada Flávia Moraes. Ela reconhece a polêmica e ainda não tem uma posição formada sobre o mérito da proposta. Por isso, solicitou a realização da audiência pública. É um assunto polêmico, né? Porque, na verdade, se interfere na autonomia da iniciativa privada, que são os donos das academias, que pagam imposto, que investem. Ao mesmo tempo, existe a dúvida em relação à bitributação, né? O aluno paga, o professor que vai com ele tem que pagar também. É um assunto delicado, difícil, mas nós fizemos a audiência justamente para que a gente pudesse ouvir todas as partes, para que a gente possa fazer um relatório que venha realmente a ter aí o apoio dos nossos colegas para que seja aprovado ou não esse projeto. Foi aberta hoje aqui na Câmara a 10ª edição da exposição Arte Cidadã. 3 artistas mostram trabalhos com técnicas e temáticas diferentes. O visitante vai encontrar um pouco da arte que é produzida em Brasília, no Rio de Janeiro e na Bahia, mas com uma preocupação em comum: os problemas que afetam as pessoas. Juarez é mineiro, mas vive em Brasília. Marcelo é carioca. Salomão é paulistano, mas vive na Bahia. 3 artistas, 3 trajetórias diferentes que nesta exposição se encontram com uma mesma preocupação: os vários problemas que afetam o ser humano. Juarez Venâncio e seus quadros pintados em óleo e tinta acrílica retratam a aflição e a repressão impostas por situações como o tráfico internacional de pessoas. Aqui do lado tem um QR Code. Então, por exemplo, na hora de comercializar uma pessoa, eles tentam burlar essa fiscalização. E no momento de burlar, quando se coloca aqui, por exemplo, um celular aqui para fazer uma leitura desse QR Code que está aqui na lateral, vai sair aqui a imagem de uma caixa de pesco. Como é que acontece nas fronteiras, né, nas nossas fronteiras, que não há fiscalização e as pessoas tentam a todo momento estar enganando, né, a fiscalização, e isso é terrível, né? Marcelo Carreiro trabalha com obras em sequência que formam narrativas, contam histórias. Em peso, os trabalhos são feitos em gravura sobre metal e retratam a grande quantidade de informação a qual o homem está submetido nos dias de hoje. Na série Formigas, a temática passa pela individualidade, falta de afetividade e pelo excesso de trabalho. Salomão Zalcbergas resume em poucas palavras o que é possível ver nos painéis e telas com pintura acrílica que mostram um pouco da comunidade baiana do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. A primitividade, a simplicidade, a coisa bucólica, a natureza e a relação entre o homem e a sociedade local, uma comunidade rural que está passando por uma transformação grande devido ao acesso ao turismo. Essas obras tão coloridas, na verdade, revelam a preocupação do artista com a descoberta da comunidade por parte dos turistas e como essa atividade econômica vem influenciando o dia a dia daquela população.
A 10ª edição da exposição Arte Cidadã está aberta ao público, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, até o dia 7 de dezembro. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Tchau!